Olá, telenautas, eu sou Mário Aparecido e esse é o nosso quadro Agenda Repórter. Nós estamos no mês de setembro, que é considerado um mês para conscientização sobre uma questão séria que é o suicídio. Várias campanhas, palestras, cursos estão em andamento em toda a região e até mesmo no Brasil e lá fora. Nós temos aqui uma convidada especial, uma pessoa muito importante, que a qualificação dela é tão enorme, tão grande e forte, que ao invés de eu apresentá-la, eu gostaria que ela se apresentasse. É a nossa querida doutora Eunice Alves Lourenço. Doutora, apresente-se para nós, por gentileza. Eu agradeço o convite em estar aqui, estou super feliz. Meu nome é Eunice Lourenço, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e eu estudo suicídio há 7 anos. Ok. A doutora também, ela é fundadora e proprietária do espaço terapêutico Viva Bem. Eu gostaria que você explicasse o que é esse espaço terapêutico e quais os serviços que ele O espaço terapêutico Viva Bem é uma clínica de especialidades médicas. Eu comecei há 6 anos com uma sala de psicologia. O espaço foi crescendo, e hoje nós temos mais de 10 especialidades médicas e nós realizamos aproximadamente 7.000 atendimentos ao mês. O nosso grande forte é psicologia e psiquiatria, mas nós temos dermatologia, clínica médica, neuropsicologia, acupuntura, nutrição, fonoaudiologia, são mais ou menos 10 especialidades médicas. Esse é o intuito, é uma clínica popular, acessível a todos. Esse é meu foco, de poder atender toda a população. Excelente. Eu gostaria que a senhora explicasse, bem ao passando, bem rapidamente para o nosso público, o que é o Setembro Amarelo e o porquê dessa história da prevenção contra o suicídio. Desde 2003, a Organização Mundial da Saúde, ela decretou o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, a partir deste momento, várias campanhas de conscientização, Mário, têm sido feitas, Por quê? Porque a cada ano os números de suicídio eles têm aumentado. Então, isso tem sido um fator muito preocupante. Este ano, a Organização Mundial da Saúde, ela está focando nos jovens, de 15 a 29 anos, tem sido a segunda maior causa de morte dos nossos jovens. Veja, a gente só perde para os acidentes de trânsito. Então, isso é muito grave. Uma pessoa perde a vida a cada 40 segundos no mundo, gente, e a cada 40 minutos no Brasil. Nós estamos falando de 32 mortes por dia. Então, é um assunto extremamente emergente. Só tocou num assunto muito interessante, que as pessoas que estão mais acessíveis, estão mais suscetíveis à questão do suicídio, são jovens e adolescentes. Mas eu tenho lido em algumas reportagens, leram para mim, é lógico, e a questão de padres e pastores, que têm se apresentado também com uma certa constância no suicídio. Muita gente nessa área religiosa tem cometido suicídio. Existe alguma explicação para isso? A senhora tem alguma coisa nesse sentido, nesse aspecto? Sim, então, eu recentemente escrevi um capítulo de um livro que chama A Dor por Trás do Altar, o suicídio de padres e pastores. Realmente tem ocorrido vários casos, A gente teve de 6 a 7 mortes no ano passado de suicídio de pastores e nós tivemos casos de padres também. Tem sido muito bacana padres terem colocado sobre a depressão, porque nós precisamos olhar essas pessoas como seres humanos. A explicação para eles terem um processo de ideação suicida e de uma depressão é a mesma de qualquer pessoa. Eles são seres humanos. Nós muitas vezes endeusamos essas pessoas. São pessoas especiais, muito especiais, que nos acolhem, são importantes. Mas nós precisamos ter um olhar para esta pessoa também. Eles também precisam de cuidado. Por que precisam de cuidado também? Quando a gente fala que uma pessoa morre por suicídio, ela deixa aproximadamente de 6 a 10 pessoas enlutadas. A morte por suicídio, ela o luto por suicídio é o pior luto que tem. Então, quando um pastor e um padre ele morre, veja quantas pessoas ele deixa enlutado. Então, nós precisamos ter um olhar para esta pessoa. E eu escrevo, cuide do seu cuidador. Nós precisamos cuidar desses cuidadores. Quando a gente observa esses padres e esses pastores que perderam a vida por suicídio, nós também achamos os sinais.
eles também escrevem nos seus Facebooks, eles também deixam mensagens que, se alguém tivesse atento, conseguiria perceber que essa pessoa também precisa de ajuda. Mesmo sendo uma pessoa de fé, às vezes a fé sozinha ela não é suficiente. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, do mesmo jeito que se você tem um câncer, você tem um problema nos olhos, você precisa de um médico, você precisa de alguém para cuidar da sua saúde emocional, que é muito importante o cuidado da saúde emocional. Você tocou num aspecto interessante. Independente da profissão, da qualificação, do status da pessoa, né, todos estão sujeitos a síndrome, vamos chamar assim, do suicídio, que é um conjunto de fatores. A senhora poderia citar para nós, por exemplo, alguns desses sinais que possam nos levar a identificar a pessoa que está suscetível a cometer essa atitude? Sim. Primeiro, a mudança de comportamento, né? Você percebe aquela pessoa que é super extrovertida, fala com todo mundo, você começa a ver aquela pessoa mais isolada, começa a não mais gostar daquelas coisas que antigamente gostava, futebol, ou começa com falas verbais também, né? Muitas vezes eu sou um fracasso, era melhor que eu tivesse morto, melhor seria que outra pessoa estivesse aqui no meu lugar falando de Deus para você do que eu. Então, a pessoa costuma deixar alguns sinais, começa a se preocupar com algumas coisas, como testamento, doa objetos importantes, que eu tenho um apego muito grande, aquela foto que é importante para mim, começo a doar aquela foto. Então, as pessoas começam a deixar alguns sinais que você pode começar a observar. Os padres e pastores têm um trabalho muito intensivo, né, que a gente fala que é a síndrome de burnout. E isso também afeta muito, que é o trabalho em excesso, que é o não descansar, você achar que o padre e o pastor têm que estar 24 horas à sua disposição, entender que são seres humanos e que precisam ter um descanso também, né? Ter esse olhar dessa forma para essa pessoa. Meus amigos, a doutora Eunice Lourenço, vocês veem que é uma pessoa compromissada e comprometida com a causa. E agora, no próximo dia 20, haverá um fórum no Taboão da Serra para discutir o problema do suicídio. Eu gostaria que a doutora, em linhas rápidas, explicasse qual deverá ser a sua pauta dentro desse fórum de discussões. Nós temos realizado ao longo do mês várias campanhas em vários lugares e o nosso foco é mostrar os sinais, dizer que se há vida é possível viver, que se tem vida tem jeito, é uma frase da doutora Karina Fukumitsu. A gente tem que observar o processo de morrência que também ela coloca, né, o processo de depressão, de morrência. Então nós precisamos passar os sinais, fazer campanhas de prevenção para que as pessoas possam observar e conseguir tratar eventualmente essas pessoas. E focar nos nossos jovens, gente. Observe o seu jovem, observe principalmente de 15 a 29 anos, que tem sido o foco da Organização Mundial da Saúde. Bem, essa aqui é a doutora Eunice Lourenço, e eu gostaria que, antes dela deixar aqui a sua mensagem final para os nossos leitores, que é uma pena que o nosso tempo seja curto, doutora, porque a senhora é um manancial de informações. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telenautas e, ao final, a senhora desse também o endereço do espaço terapêutico Viva Bem, para que quem estiver interessado possa estar visitando ou fazendo uma consulta. É muito importante, pessoal, se vocês quiserem também obter mais informações, entre no nosso site, entre no nosso Facebook, Espaço Terapêutico Viva Bem, e nós teremos também um simpósio no dia 28 de setembro, na rua Elisabetta Lipes, 141, das 2 horas até as 18 horas da tarde. Nós vamos trazer grandes palestrantes, será muito interessante para que você possa também disseminar essa informação. Não espere que aconteça, né? Venha participar conosco, venha conhecer os sinais. Então é essa mensagem que eu deixo. Homens, busquem ajuda também, tá bom? Busquem terapia. O Espaço Terapêutico Viva Bem, 4385-8000, 4385-9985, Rua Elisabetta Lipes, 112, Rua Adolfino de Arruda Castanho, 148, em Taboão da Serra. Eu agradeço imensamente a participação, Mário. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós, da Folha de Pirajussara, que agradecemos à doutora pela sua visita e queremos dizer que iremos procurá-la outras vezes para que mais esclarecimentos, mais informações sejam repassadas para todos. Esse é o canal Folha de Pirajussara, o nosso quadro Agenda Repórter. Eu sou Mário Aparecido.
A todos os nossos telenautas, muita paz, muita saúde e prosperidade. Gratidão.